Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juan Pontes, eu sou aluno do Instituto Federal de São Paulo, campus São João da Boa Vista, e hoje eu venho aqui para apresentar para vocês um trabalho que eu submeti para o 11º Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica do IFSP, cujo título do trabalho é Perspectiva da aplicação de sensores de cargas elétricas no monitoramento do escoamento em leitos fluidizados gassólidos industriais. Bom, primeiramente, o que seria um leito fluidizado? Bom, um leito fluidizado ele é formado a partir da passagem de um fluido, seja ele líquido ou gasoso, por um leito de partículas. Em função da passagem desse fluido pelo leito, as partículas elas passarão a se comportar como um fluido. Para garantir a eficiência do processo e o monitoramento do leito em si, do escoamento do leito, atualmente tem se desenvolvido técnicas baseadas no monitoramento das cargas elétricas existentes no leito através da utilização de sensores de cargas elétricas. Bom, os sensores de cargas elétricas, eles captam as cargas geradas no leito a partir do contato entre as partículas e da indução de carga entre as partículas. Tendo em vista a importância dos sensores de cargas elétricas, neste trabalho busca-se apresentar os diferentes formatos de sensores existentes na literatura, assim como indicar os aspectos positivos e negativos da utilização dessa tecnologia no monitoramento dos leitos fluidizados industriais. Bom, na literatura são encontrados sensores de cargas elétricas com formatos em anel, pino, haste, tela e arco. A escolha por um formato ou outro, ela deve levar em consideração características como a quantidade de interesse que se deseja medir no leito, as dificuldades para a instalação do dispositivo, do sensor no leito, a perturbação causada pelo sensor, assim como o diâmetro e as dimensões do duto onde as partículas elas estão depositadas no geral, comprimento, diâmetro, caso o duto seja de um formato circular, entre outros. Além disso, cada formato ele vai apresentar características de sensoriamento diferentes. Características relacionadas então à sensibilidade do dispositivo, sensibilidade espacial e os próprios efeitos de filtragem no domínio da frequência. Bom, caso seja escolhido, por exemplo, um sensor em arco ou sensor em pino, por exemplo, o dispositivo ele irá indicar informações mais locais em relação ao escoamento. Porém, se o sensor escolhido ele for, por exemplo, o sensor em anel ou o sensor em tela, informações mais gerais em relação ao escoamento elas podem ser obtidas, em função do sensor ele ter um comprimento maior, dimensões maiores em relação aos demais sensores. Além disso, dessa forma, cada dispositivo ela vai ter uma percepção singular em relação ao escoamento, em relação aos demais sensores. Em relação à utilização de sensores de cargas elétricas em leitos fluidizados industriais, pode-se dizer que isso ainda é um desafio, uma vez que, na grande maioria dos processos onde há leitos fluidizados na indústria, está presente valores de pressão e temperatura elevados, o que, então, faz com que seja necessário que os sensores eles apresentem características mecânicas e elétricas apropriadas a esse ambiente, assim como o dispositivo ele também está sujeito à aglomeração de partículas e também a própria corrosão do eletrodo. Além disso, deve-se levar em consideração também o material do qual o duto onde as partículas estão depositadas é feito, uma vez que na indústria a maioria dos dutos é composto de material metálico, o que impossibilita a passagem de campo elétrico pelo duto e assim torna impossível a utilização de sensores não invasivos, ou seja, aqueles sensores que eles são montados nas paredes externas do riser, do duto onde as partículas estão contidas.
Dentre as vantagens da utilização dos sensores de cargas elétricas em leitos fluidizados industriais, pode-se mencionar então o seu baixo custo, a sua construção simples, a facilidade de instalação na grande maioria das vezes e a possibilidade de utilizar estes dispositivos em processos onde há elevados níveis de pressão e temperatura. Por outro lado, os sensores de cargas elétricas eles apresentam uma resposta não linear, o que é característico dos processos de eletrificação existentes no leito. Bom, pessoal, é isso. Obrigado